dando início aí à nossa Escola Bíblica Dominical, o estudo Conexões. Essa é a terceira apostila, né, que nós estamos estudando nesse tema de conexões, sempre trazendo temas assim bem relevantes de estudo bíblico, né, para o nosso tempo, conectando sempre um livro, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e eu tenho gostado bastante dessa dinâmica, tenho aprendido bastante com isso. E hoje a gente vai falar aqui sobre o tema de perdão, trazendo aí o estudo dos livros de Oséias e a carta de Paulo a Filemon, ok? No Novo Testamento. Vamos orar para a gente poder, pedindo orientação de Deus para o nosso estudo, para a gente poder começar. A gente sabe que sempre quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que pedir que Deus ilumine, né, a nossa mente. A gente falou coração, mas nosso intelecto, né, que Deus, de fato, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, possa revelar as verdades de Deus, a palavra dele, né, para que a gente possa compreender da maneira que ele deseja, não segundo as nossas próprias interpretações, os nossos conceitos, mas aquilo que Deus, de fato, quer que nós aprendamos. Então, vamos orar nesse momento. Ó nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui, ó Deus, para estudar a Tua Palavra, para entender um pouco melhor, Pai, daquilo que o Senhor deseja, a maneira que nós nos portemos, a nossa postura, as nossas atitudes, o nosso pensamento. Ó Deus, e esse tema que nós vamos estudar aqui, ó Deus, sobre perdão, que o Senhor nos abra, Senhor, os nossos olhos, nos ensine sobre esse tema tão importante, ó Deus, porque que nós possamos entender, ó Deus, a dimensão do Teu perdão, aquilo que o Senhor fez por nós, e constrangidos pelo Teu amor, alcançados pela Tua graça, nós possamos também ser agentes de mudança, agentes de transformação nessa sociedade, ó Deus, praticando o Teu amor, o Teu perdão, ó Deus, ao nosso próximo, Pai. Nos orienta, nos ajuda, é o que pedimos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos dar início então. Eu vou projetar aqui preparei aqui um material, um PowerPoint aqui para ajudar a gente, e eu vou então projetar a tela. Alguém pode me confirmar, por gentileza, se chegou o compartilhamento? Chegou. Sim. Legal. Bom, outro ponto, pessoal, que eu queria combinar com vocês é o seguinte. Eu queria que o estudo fosse bem colaborativo, né? Os outros estudos que eu fiz, até por uma orientação anterior que nós tínhamos, né? O professor ele passava o conteúdo e no final a gente abria para fazer uma sessão aí de debate, perguntas, né? Mas aí a gente, ao longo do tempo, foi percebendo que fica melhor a gente ir fazendo umas paradas aí no meio do estudo, né? E a gente tornar, então, a nossa discussão um pouco mais interativa. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou, cada slide assim, né? Talvez 2 slides, eu dou uma paradinha, pergunto se tem alguma dúvida, se tem algum ponto, algo a compartilhar, né? Pode não ser uma pergunta, uma dúvida, mas algo que o irmão ou a irmã, né? Assim, quer compartilhar, quer comentar alguma coisa sobre o que vai ser exposto, então vocês fiquem totalmente à vontade e até peço, né, a ajuda de vocês para que o façam, para tornar, então, a nossa dinâmica aqui mais colaborativa, tá bom? Muito bem. Então, o nosso plano de aula, a gente vai estudar a conexão entre Filemon e Oséias. Aí eu vou fazer uma pequena alteração, né, porque no nosso plano de aula original, sugerido aí pela revista, a gente começaria por Filemon, seria o foco da aula de hoje, né? E no domingo seguinte, que não vai ser domingo que vem, porque domingo que vem é Dia dos Pais, o outro domingo, a gente estudaria Oséias, só que eu vou inverter. E eu já vou contar para vocês por que eu fiz essa inversão. Mas então hoje a gente vai olhar mais a parte de Oséias. Na próxima aula a gente explora a carta a Filemon, e aí a gente fecha com reflexões e conclusões, tá bom?
Muito bem. Bom, então eu sempre, antes de começar o estudo, né, já que essa literatura que nós estamos embasando aqui a nossa dinâmica, né, fala sobre conexões entre o Antigo e o Novo Testamento, eu sempre começo fazendo essa pergunta. Fiz lá no ciclo passado, né, a conexão entre Josué, né, e outros livros lá, né, que falavam sobre a questão de fé, e eu também fazia essa mesma pergunta, né? Começava sempre com essa pergunta: qual é a conexão entre os livros? Então, essa é a primeira, antes de eu passar aqui o material, né? Já vou começar abrindo aí para vocês, né? Que conexões os irmãos imaginam que existem, né? Entre a carta de Paulo a Filemon e o livro do profeta Oséias. Alguém se aventura? Alguma dica? Bem, eu imagino que, já que Oséias e Filemão falam da escravidão, que tenha um paralelo a isso, né? Oséias se casa com uma prostituta, né? Depois ela é vendida como escrava, depois ele paga o resgate, e Filemão é um senhor de um escravo que é Onésimo, que fugiu, deu problemas para Filemão, né? E aí ele se encontra com Paulo, deve se converter nesse meio período, aí depois deve voltar para Filemão e entregando a carta para eles. Então, esse tema aí está relacionado entre esses dois livros. Ok, faz sentido. Daniel conhece bastante, aí, tanto da carta a Filemon quanto do livro de Oséias. Muito bem, Daniel. Mais alguém, pessoal? Sobre o próprio perdão, né? Isso, perdão, né? Bom, tem que ter alguma conexão sobre esse tema, né? Senão a lição não tinha esse título. Exatamente, perdão. Então, assim, e juntando, né, a fala do Daniel com a fala do André, é exatamente isso. A gente vai ver um contexto, né, que aconteceu tanto na questão de... E aí passa um pouquinho, sim, Daniel, pela questão que esse simbolismo, né, do casamento de Oséias com Gomer, a gente vai estudar sobre isso, e a questão também lá de Onésimo, né, que era um servo lá de Filemon, e aí teve ali a gente também vai ver que teve aí um desentendimento entre eles, né, e aí o perdão vai ser assim o tema, né, que vai perpassar esses dois livros, né? Um ponto muito importante para a gente tirar alguns ensinamentos, observar, né, como é que o perdão acontece, perdão na ótica de Deus e também na ótica ali do ser humano, das pessoas que aparecem dentro desses dois livros, e quais são as lições que a gente tira para nós, tá? E aí eu começo, então, com a oração do Pai Nosso, né? Quando Jesus ensinando-nos, né, a orar, ele fala sobre a questão do perdão, né? E ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também, né, nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes ao homem as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós, né? Mateus capítulo 6, os versos 12 e 14, tá? E aí, assim, aí que a gente começa então a gente vai chegar nessa conexão entre os dois livros, né? Mas partindo aqui desse trecho, né, desses dois versos aí que compõem a oração do Pai Nosso, a gente começa pelo perdão e pela graça de Deus, né? Então, Jesus, né, nos ensinando a orar, ele nos mostra que nós devemos pedir perdão, né, a Deus pelas nossas ofensas. E a gente sabe que Deus, em Cristo, né, ele nos perdoa. Então, tudo começa pelo perdão e a graça de Deus. Todo aquele que confessa os seus pecados, né, e a gente sabe que o sangue de Cristo ele nos lava, nos purifica, em Jesus nós alcançamos a graça e o perdão de Deus, né? Então, esse é o ponto de partida aqui com relação à questão do perdão, né? E aí, uma vez que somos, então, alcançados pela graça de Deus, né, pelo perdão, mediante a confissão dos nossos pecados, e aceitando a Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador e Senhor, nós, então, somos salvos e transformados, né? Aquela questão que a gente já falou bastante, a gente sempre discute sobre isso,
é o processo da santificação, né? Então, uma vez que entendemos o amor de Deus, né, o plano de salvação em Cristo que Deus oferece ao ser humano, nós somos salvos, passamos a ser templos do Espírito Santo e começa um processo de transformação, de santificação. É o deixar o velho homem, né, e agora somos nova criatura em Cristo, né? As práticas velhas já passaram, ou deveriam ter passado, ou precisam cada vez mais ser diminuídas, e aquilo, né, o novo ser, né, o viver para Cristo, o deixar o Espírito Santo controlar nossos pensamentos, nossas atitudes, o nosso falar, ele precisa começar a agir, né? Então, uma vez alcançados pela graça, perdoados por Deus, salvos em Cristo Jesus, templos do Espírito Santo, a gente começa então a viver esse processo de transformação e aí nós somos habilitados a demonstrar amor e perdão ao próximo. E o interessante, né, que a gente pode então encarar a manifestação desse amor e perdão ao próximo como um fruto do Espírito, né? Quer dizer, o Espírito Santo agindo em nós, né, uma vez que a gente começa esse processo de transformação, é natural, né, transbordar do Espírito em nós, que nós, então, passemos a demonstrar amor para com o nosso próximo e perdoar o nosso próximo. É por isso que na oração do Pai Nosso, né, a gente vê essa reciprocidade. Perdoa, ó Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. Por quê? Porque é um processo que precisa ir, né, perpassar por toda a cadeia, né, do começo ao fim. Não dá para a gente né, dizer que encontramos o perdão e a graça de Deus sem passar pelo processo de santificação. A gente já falou sobre isso, o processo ele fica interrompido, né? É algo contínuo. Então, uma vez que somos alcançados pela graça e perdão de Deus, precisa acontecer esse processo de transformação e automaticamente nós vamos demonstrar amor e perdão ao próximo. Se não estamos demonstrando amor e perdão ao próximo, é porque existe algum problema nesse processo aqui de salvação e transformação, ou pode ser até que nós não tenhamos, né, se não estamos nos tornando pessoas mais controladas pelo Espírito, pode ser que nós nem sequer, né, assim, muitas pessoas olham, né, entendem que Cristo veio ao mundo, que Cristo morreu por nós, mas isso não é o bastante. É preciso que nós o aceitemos, né, e nos tornemos seguidores de Cristo, né? A questão de cristãos, precisamos ser pequenos Cristo em nós, tá? Então, é muito interessante a gente perceber esse processo, né? Assim, mas uma pessoa que não é cristã, ela também perdoa o próximo. Sim, é verdade. Não estou dizendo que pessoas que não conhecem a Cristo não amam ou não perdoam os seus semelhantes. Elas podem fazer, né? Fazem, amam, perdoam, assim como o cristão. Agora, a questão é que o cristão, aquele que é alcançado pela graça de Cristo, ele necessariamente ele precisa amar e perdoar o seu próximo. É diferente, né? Aquele que não conhece a Cristo, ele ama e perdoa segundo a sua própria interpretação de vida, seus próprios conceitos e valores. Então, pode ser que ele, colocando na balança alguma situação, ele fala, não, eu vou perdoar essa pessoa, eu não vou perdoar essa pessoa. Ele tem alguns conceitos, né? Tem os seus valores, e baseado neles, ele vai escolher se ele ama ou se ele perdoa ou não. O cristão, ele necessariamente, essa é a diferença, ele precisa amar e perdoar o seu próximo. Por quê? Por conta desse processo que a gente está vendo aqui. Né? Nós fomos alcançados pela graça e perdão de Deus, estamos sendo salvos e transformados, né, pelo Espírito Santo, e automaticamente o Espírito vai produzir em nós frutos de amor e perdão e compaixão para o nosso próximo. Né? É uma questão que não parte de nós. Não é assim, eu, né? Claro que a escolha é minha, né, de aceitar a Cristo, de viver uma vida segundo, né, Cristo deseja. Mas o perdoar,
né? Por isso que a gente fala assim, mas esse tipo de coisa é imperdoável. Sim, tem algumas situações, né, que aos olhos humanos é impossível demonstrar o perdão, mas em Cristo, pelo Espírito, a gente pode, nós estamos habilitados a amar e perdoar o nosso próximo. E aí, a relação, né, que existe, voltando na questão da conexão, né, é que Oséias, nós vamos estudar a fundo o livro de Oséias, ele é uma história linda que mostra a compaixão e o perdão de Deus para com o ser humano. Apesar de todo os desbarates, todos assim, os descaminhos da humanidade, né? E a gente percebe como Oséias é um livro atual, ainda assim Deus ama o seu povo e ele demonstra, ele lança, né? Ele coloca à disposição do homem a sua misericórdia, a sua compaixão e o seu perdão. E Filemum, até o Daniel já adiantou um pouquinho para a gente, vai ser uma carta que demonstra de uma maneira muito linda o perdão de um homem para com o seu semelhante. E é por isso, irmãos, aí voltando no slide anterior, que eu optei por inverter a sequência do nosso estudo. Então, nós vamos começar estudando como Deus coloca à disposição da humanidade o seu perdão, e aí, como consequência do perdão de Deus, o homem, ele precisa, não obstante as circunstâncias, ele precisa necessariamente demonstrar perdão para com o seu próximo, que vai ser mais aí a cena que Filemum vai demonstrar para nós. Tá? Muito bem, dando uma paradinha aqui. Faz sentido para vocês? Algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum... Enfim, algum adendo aqui ao slide, ao conteúdo? Oi, Eduardo. Então, eu estava estudando sobre perdão, até para a semana passada mesmo, essa semana, aliás, né? Uhum. E aí eu fiquei vendo essa questão de perdoar o próximo como Deus nos perdoa, né? Como a oração do Pai Nosso. E fiquei questionando como seria isso, né? De perdoar como Deus, porque Deus perdoa a partir do arrependimento e pedido de perdão, né? Uhum. Só que nós nem sempre nós vamos ter essa oportunidade de alguém chegar e falar, me perdoe, né? Mas nós devemos estar perdoando a si mesmo, né? Então eu compreendi, assim, foi um estudo que eu fiz, né? Foi muito interessante, que é na mesma disposição que Deus está para conosco, né? Ou seja, Deus perdoa quando a gente pede perdão, mas a partir de Cristo na cruz, ele está liberando o perdão, né? A atitude de perdoar. Então, a atitude de perdoar permanece ali, até quando alguém decidir pedir perdão, se arrepender, né? E pedir perdão. E a nossa atitude deve ser a mesma, né? Estar disposto sempre a perdoar o próximo, esperando aquela oportunidade que vai aparecer, orando para isso acontecer, né? Mas nosso coração já tem que estar perdoando, entendeu? Tem que ter perdoado a ofensa do outro. Exato, André. Assim, eu diria o seguinte, né? A reconciliação, ela é um processo que só se completa quando há, como você falou, né? O arrependimento e o perdão. Né? Então, assim, Deus perdoa, mas para que se complete o processo de volta do homem para Deus, né? Para que nós possamos usufruir do perdão de Deus, nós precisamos nos arrepender, nos voltar para Ele, né? E aí sim Ele nos perdoa. Mas é exatamente isso que você falou, o perdão de Deus ele está acessível, está liberado, está disponível, né? Mas nós precisamos buscar. E aí, fazendo esse paralelo, achei perfeito a fala, no relacionamento com o nosso próximo é a mesma coisa, né? Nós precisamos liberar o perdão. O processo de reconciliação vai acontecer? Não sei, porque não depende só da gente, né? Depende das duas pessoas, depende de um arrependimento, depende de uma conversa, de uma confissão, mas o perdão está ali liberado, né? Então isso é muito interessante, porque quando a gente não libera o perdão, e aí tem vários estudos que falam sobre isso, né?
o processo reverso da liberação do perdão é a amargura. Então, a gente cria raízes de amargura e nos tornamos pessoas amarguradas, né? Então, o ideal é que as pessoas se reconciliem, né? Que as partes se reconciliem. E muitas vezes, né, não é só uma das partes que está errada. Na maioria das vezes, as duas estão erradas, né? Precisa que aconteça o arrependimento de ambas e a liberação do perdão de ambas, né? Mas isso é uma coisa que a gente não controla. Se o outro vai alcançar o perdão que nós estamos colocando à disposição ou não. Mas o que nós podemos controlar é o nosso arrependimento, nós olharmos para nós mesmos, fazermos aquele autoexame, puxa, o que será que eu fiz que eu errei, né? Que eu poderia ter feito diferente? E isso é um ponto, né? E está em nós também o liberar o perdão. Olha, a pessoa me ofendeu, a pessoa fez isso, mas eu perdoo. Independente dela vir me pedir perdão ou não, eu estou liberando perdão, né? Isso é muito bacana. Beleza? Obrigado aí pela contribuição, foi muito boa. Muito bem, vamos seguir, pessoal. E aí, entrando um pouquinho em Oséias, né, vamos entender como é que né, Deus ele trabalha essa questão do perdão através do profeta Oséias. E, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já li algumas vezes o livro do profeta Oséias, e dessa vez, assim, Deus abriu meus olhos assim de uma forma que eu fiquei apaixonado por esse livro. Então, quem não leu, recomendo fortemente. São 14 capítulos, os capítulos são pequenos, mas é um livro assim extraordinário, ainda mais para os tempos que nós estamos vivendo, né? Enfim, que a gente percebe as pessoas se distanciando de Deus, né? Precisando de um quebrantamento, de um retorno para Deus. É um livro assim espetacular. Recomendo fortemente que vocês leiam o livro todo. Bom, e aí, dados gerais, o autor é o nome do livro, né? É o profeta. Oséias foi um profeta que atuou ali no Reino do Norte. Então, só relembrando um pouquinho da história, né? Não sei quantos aqui estão afiados aí na história do povo de Israel, mas o povo de Israel, em determinado momento, ele se divide, né? Então, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, né? As 10 tribos que compuseram ali o Reino do Norte, com capital em Samaria, e duas, então, Judá e Benjamim constituem o Reino do Sul, com capital ali em Jerusalém. E aí, grande parte dos profetas que nós encontramos aí no Antigo Testamento foram profetas que profetizaram mais para o Reino do Sul, do povo de Israel. E Oséias foi um profeta interessante, né, porque ele foi um profeta mais voltado para o Reino do Norte. E vou falar uma coisa para vocês: ser profeta ali para o Reino do Norte não era tarefa fácil, né? A gente sabe que o povo de Israel como um todo teve a sua história aí de obstinação, né, de distanciamento de Deus, e acabou sendo levado cativo, né, por outras nações. Mas o Reino do Norte foi muito pior do que o Reino do Sul. O Reino do Sul, a gente ainda percebe que alguns monarcas, alguns reis ali se voltavam para Deus, o povo se quebrantava, né? E o Reino do Norte não. Todos os reis, a gente lendo lá os livros de reis, de crônicas, né, sempre no final, quando a Bíblia apresenta os feitos de um determinado rei, geralmente se tem aquele resumo, né? E o fulano de tal foi um rei segundo, né, a vontade do Senhor, ou não foi um rei segundo o coração de Deus, né? Então, no Sul, a gente percebe que alguns, apesar dos seus erros, né, todos são humanos, né, são falhos, alguns tiveram assim um reinado aprovado, né? Tiveram ali uma coisinha ou outra ali, escorregaram, mas no geral, né, Ezequias, por exemplo, né, Josias, foram reis assim que tentaram, buscaram de alguma maneira os caminhos de Deus. No Norte, não. Todos eles, sem exceção, não teve um que a gente percebe ali um resumo de que não, esse rei aqui foi um rei segundo o coração de Deus. Não tem nenhum para contar a história. Todos eles foram no caminho da idolatria, né, e levaram o povo para o distanciamento de Deus. Então, por isso que ser um profeta não era tarefa fácil. Profeta voltado aí para os reis, né, para o Reino do Norte, era mais difícil ainda, porque era um povo, eram tribos, né, mais voltadas para a idolatria e para práticas contrárias aí à vontade de Deus. E aí, provavelmente, em termos assim de data, né, foi um livro escrito após a queda do reino. Então, assim, de tanto né, fazer coisas erradas que o Senhor não aprovava,
Deus permite que uma nação chamada Assíria, não é Síria, né, como nós conhecemos hoje, a Síria hoje não mais existe, mas a Assíria, Deus permite que esse povo invada, né, a Samaria, e leve, então, cativo, né, levou o rei, os nobres ali para Samaria, e aí aquela identidade política, né, de Israel, do Reino do Norte de Israel, ela se encerra. Então, assim, um contexto muito difícil, né, para esse profeta, né, um contexto de infidelidade do povo, idolatria, como eu falei, o distanciamento de Deus, obstinação, falta de conhecimento da lei do Senhor, né, total. É por isso que Oséias, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né, ele tem lá no seu capítulo 4, no seu capítulo 6, que o profeta fala, olha, a raiz de tudo isso é a falta de conhecimento do Senhor. Vocês deixaram tanto, né, se distanciaram tanto dos preceitos do ensino da lei de Deus, que vocês, então, por conta disso, vocês, né, erraram e começaram a se envolver com práticas inadequadas, né? E como eu falei, ele estava ali diante de um contexto assim de crise, né? Assim, a queda diante da Síria e a ida para o cativeiro, né? Era um contexto assim muito difícil para o profeta naquele momento. Quer dizer, difícil, mas em contrapartida era um momento talvez assim oportuno, né? Para a questão do perdão, né? Aquele negócio, né? Quando tudo vai bem, isso acontece conosco, né? Com algumas pessoas também que estão ao nosso redor. Quando tudo vai bem, parece que é mais difícil que as pessoas, né, ouçam ou obedeçam a Deus. É mais fácil quando tudo vai bem, as pessoas, não, agora eu estou bem, eu tenho tudo, está tudo certo, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair no perigo aí da apostasia, né, da fé e ficarmos longe de Deus. E aí, quando vem a dor, quando vem a crise, né, muitas pessoas nesse momento de dor se quebrantam e retornam para Deus. Então, apesar desse momento, isso é importante falar, né, apesar desse momento difícil, esse contexto complicado, né, que passava o povo, era também, ao mesmo tempo, um momento oportuno para que um profeta se levantasse e falar, pessoal, olha, tudo isso está acontecendo, né, como consequência do erro de vocês, e Deus está pronto a perdoar, vamos, né, voltem-se para Deus, porque Ele perdoa e Ele quer salvar vocês, né? Então, nada mais oportuno para esse contexto complicado do que um profeta se levantar para anunciar o Senhor. E aí, aproveitando a deixa, né, não estava no script, mas Deus vai falando aqui, né, assim, como isso é o nosso contexto de hoje, né? Em meio à pandemia, muitas pessoas aí com dificuldades, né? Famílias enlutadas, corações doloridos, famílias dilaceradas, muitos casamentos se desfazendo. Eu tenho, pelo menos assim, conhecimento de 3 colegas de trabalho que se separaram, estão em processo de separação. Né? E nada mais oportuno do que nós nos levantarmos, né, para pregar, para falar de Deus, para falar do amor de Deus, para falar do perdão de Deus, né, para falar da volta do homem, o homem aqui eu falo ser humano, né, o homem e a mulher, para Deus, né? Então que nós possamos ser esse profeta, né? Assim como Oséias se levantou naquele tempo complicado, nesse contexto complexo que nós estamos inseridos hoje, né? Que cada um de nós, possa se levantar e falar do amor e do perdão de Deus para tantas pessoas que estão ao nosso redor e precisam ouvir desse amor e desse perdão. Ok? Algum comentário, pessoal? Tudo certo? O desafio é grande, né? Mas não fiquem preocupados, né? Porque é Deus que nos capacita para isso. Vai, Patrícia. Oi, eu só tô com medo de dar um spoiler aí da sua aula. Fica à vontade, fica à vontade. Quando eu vejo aqui, principalmente no capítulo 3, né, que Deus fala lá para Oséias
chamar a esposa dele, eu fico perguntando o impacto que isso teve nessa sociedade. Oséias ir lá e buscar sua esposa, que além de ter traído ele, né, se prostituiu, e trazer ela de volta, né? E aqui no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 3, o Senhor fala assim, o Senhor me disse, vá, trata novamente com amor a sua mulher, apesar dela ser amada por outros e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama Israel. Eu fico imaginando, assim, eu fico viajando e imaginando o impacto que isso teve na sociedade de um homem, né, uma sociedade que era assim, meio que girava em torno do homem, né, que a mulher já não tinha muito valor ali para a sociedade, um homem ir lá e buscar sua esposa prostituta e voltar a conviver maritalmente com ela, né, o impacto que teve naquelas pessoas, né. E aí, trazendo para os nossos dias, e também, né, quando você for falar lá sobre Filemon, é a mesma coisa, e trazendo para os nossos dias, você falou aí sobre da necessidade que a gente tem de falar sobre o amor e o perdão de Deus. E às vezes eu vejo que a gente às vezes troca as coisas, né? A nossa função como cristãos é espalhar a boa nova, né? A boa nova do Evangelho é exatamente aí, o amor e o perdão de Deus que está à disposição. E às vezes a gente quer espalhar o moralismo, a mudança de atitude em relação à vida da pessoa, né, de atos, e isso aí é função do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. E a gente às vezes deixa de pregar o amor, de pregar o perdão de Deus, que está ao alcance dessas pessoas, que muitas vezes se metem em lugares assim tão obscuros, porque elas não têm essa luz de Cristo. E vai pregar, você tem que andar de maneira diferente, você tem que se vestir de maneira diferente, né? E isso é função do Espírito Santo, que depois que a pessoa nasce de novo, o Espírito Santo vai tratando dessas questões, né? E aí eu fico imaginando, se todos nós fôssemos Oséias, né? E pegássemos, né, as pessoas que a gente às vezes olha assim meio, né, de olho, né, virado, e começássemos a tratar elas como Deus fala aqui, ó, trata ela como eu tratei o povo de Israel, como Deus tratou cada um de nós, né? Eu acho que a igreja hoje teria um impacto muito maior na sociedade. Perfeito, Patrícia. Eu fiquei aqui quando você falava, né? Eu fiquei pensando num trocadilho, né? A gente muitas vezes quer que as pessoas demonstrem o fruto do Espírito ou os frutos do Espírito sem ter o Espírito do fruto, né? Então é preciso de fato, né, que haja um convencimento, né, assim, um arrependimento, o aceitar a Cristo, né, como Senhor e Salvador, e aí sim a pessoa vai sendo pelo Espírito transformada, né? Eu até coloquei aí o texto que você estava falando, né, do Oséias capítulo 3, e a gente já vai explorar esse aspecto. Acabou que não adiantou, não. Foi um gancho muito bom aqui para a gente já passar essa parte. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque o livro de Oséias a gente vai dividir em 3 partes, né? Então, até o capítulo 3 é exatamente essa relação, né, entre a história de Oséias e Gomes, não, né? Oséias e Gomes fica esquisito, né, pessoal? Deixa eu trocar aqui. Gomer, né? Que é a esposa dele. Já corrigi online aqui. E o paralelo, a gente vai ver esse paralelismo, né, que assim como figurativamente acontece entre Oséias e Gomer, também era Deus, né, mostrando para o seu povo, né, a questão, a necessidade, como que o povo havia se idolatrado, havia adulterado, né, nessa questão da idolatria, se distanciado dele, precisava retornar para Deus, né? Em seguida, do capítulo 4 ao capítulo 10, a gente vai ver ainda mais essa questão do distanciamento de Deus, né, o povo distante de Deus, e sempre Deus ali, né, aquela questão, né, assim, o povo se distanciando, o povo nos seus maus caminhos, e Deus sempre ali, olha, né, vocês estão sofrendo as consequências, né, mas olha, eu estou aqui, eu os amo, meu perdão está à disposição, voltem-se para mim, sempre Deus ali, como ele faz conosco até hoje, né? Às vezes a gente ali fazendo coisas erradas e Deus ali, meu filho, né, volta, não é assim e tal. Eu sempre ali
à disposição, como a Andréa falou no início, né, liberando com seu perdão ali, liberado à disposição para que a gente possa buscar e alcançar, né? E, por fim, o amor divino que perdoa, né? A gente vai falar também a questão mais no aspecto da salvação. E é interessante como a gente percebe, mesmo em Oséias aqui, né? Algumas questões que apontam para Cristo. Tem alguns versículos que são bem diretos, a gente consegue fazer uma conexão bem clara entre os versículos, né? Alguns textos que o profeta coloca com a questão da salvação em Cristo, tá? Então, o primeiro bloco, aí falando dessa conexão, né, desse paralelismo entre Oséias, de novo aqui, pessoal, desculpa. Bom, depois eu altero o Gomer, tá? Com Deus e Israel. E aí, nesse relacionamento de Oséias com Gomer, né, o que a gente percebe? Oséias, ele então se casa com uma prostituta e acontece então uma separação e depois uma reconciliação. E aí, nesses 3 atos, né, a questão do casamento, da separação e da reconciliação, é que Deus, então, explora, né, esse processo do profeta com a sua esposa para fazer esse paralelismo da relação entre ele, né, Deus, e o seu povo, e a gente, por extensão, nós, né, como povo de Deus, num aspecto mais amplo. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns versículos só para que... O ideal é que nós lêssemos aí todo o livro, mas pelo tempo aqui eu separei alguns aqui só para dar um pouquinho mais de contexto para os irmãos. Então, o que diz em Oséias, capítulo 1, versos 2 e 3? Princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E aí depois teve assim mais 2 filhas, e aí o próximo slide eu vou explorar um pouquinho mais a questão do nome, né, desses filhos, que tem um significado também, né, de recado, de profecia de Deus para com o seu povo. Mas aí, seguindo um pouquinho, já no capítulo 2, né, diz assim, capítulo 2, verso 2, contendei com vossa mãe, no caso Gomer, né, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela das suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios. Então, aqui, repara, no primeiro capítulo, né, a gente vê a questão da junção do Oséias com o casamento, né, Oséias com Gomer, a prostituta. Aqui a gente vê o processo de separação, né, e, por fim, a gente vê o ciclo se completando com a reconciliação, que foi o que a Patrícia destacou. Né? Diz assim, o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, quer dizer, não é outra mulher, né, é a própria Gomer, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio homer de cevada. É que o Daniel comentou lá no início, né, essa questão que ela paga um preço, não um resgate aí por Gomer. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Então, muito, muito interessante, a gente pode tirar diversas reflexões aqui sobre esse texto, né? Como é que primeiro acontece essa união, e aí eu até fiquei um pouco curioso, né? Eu falei, poxa, da maneira que está escrito, né, os primeiros versículos, fica parecendo que quando Oséias tomou Gomer, ela já era uma prostituta. Mas tem uma linha de estudiosos, de comentaristas, que acreditam que não, que a despeito do texto estar escrito dessa forma, né, vai, toma uma mulher de prostituições, existem argumentos que sustentam uma tese de que quando Oséias ele toma Gomer, ele não sabia ou ela não havia ainda, né, se prostituído, e essa prostituição ela provavelmente está ligada à prostituição cultural, né, a mulheres que praticavam, né, exerciam práticas sexuais num contexto de idolatria, né, que era uma coisa mais terrível ainda. Já outros não, já outros entendem que Oséias, né, ele quando se uniu a Gomer, ela já era
uma adúltera, já era uma prostituta. Mas aqui, assim, para a gente não faz muita diferença, né? Fato é que ele se une a Gomer, eles, né, têm 3 filhos, a gente vai explorar a questão dos filhos no próximo slide. Gomer, então, ela adultera, eles se separam, né, por conta dessa traição, e aí depois, num ato de amor, né, e assim, foi o que a Patrícia falou, né, se hoje já é difícil, né, vocês imaginem, né, um homem, ou poderia ser uma mulher também, né, mas um homem que, apesar da traição da mulher, ele vai, né, toma a mulher, a ama de volta, traz e se reconcilia com ela, né? Se hoje já é difícil, né, a sociedade aceitar esse tipo de reconciliação, imagine naquela época, né? Uma situação bem, de fato, era assim, precisava ter muito amor, porque de certa forma não, era uma humilhação, né? Então, Oséias teve que se humilhar, abrir mão assim do seu orgulho, da sua posição na sociedade, por amor a essa mulher. E é exatamente isso, né? Aí que está a beleza do paralelismo da relação, de como Deus se relaciona com o seu povo, né? Assim, o povo se distanciou de Deus, aí o processo de separação, né? Adulterou no sentido da idolatria, se distanciou de Deus, buscou outros caminhos, buscou outros deuses. E aqui, pessoal, trazendo também para o nosso cenário, né? Uma imagem que nós façamos e veneremos aquela imagem, mas assim, tantas outras coisas, né, que tomam o lugar de Deus na nossa vida, a gente sabe disso, acabam de alguma maneira sendo objeto de idolatria, né? Assim, e tudo quanto a gente faz contrário à vontade de Deus nos afasta de Deus, nos separa de Deus. Então, Deus nos constituiu, né, criou o ser humano para que nós nos relacionássemos com Ele. Deus nos tomou para que estivéssemos com Ele, né? Por conta do pecado, nós nos separamos, nos afastamos de Deus, que é exatamente o que acontece aqui entre Oséias e Gomer. Eles se separam por conta da idolatria, do adultério, né? E aí, Oséias, ele abre mão de si mesmo, né? Do seu eu, por amor, né? a Gomer. E aí, guardadas as proporções, né? Deus, ele, o seu poderio, na sua divindade, né? Ele ama tanto o ser humano que aí ele manda o seu único filho, já entrando no aspecto da salvação em Cristo, em resgate de nós, né? Para que nós outra vez pudéssemos estar, ele nos resgata, né? Interessante aqui a gente perceber a questão até do paralelismo do resgate. Aqui, Oséias teve que comprar Gomer, né? E Deus também nos compra, só que ele nos compra pelo sangue precioso de Cristo. Olha só que coisa profunda, né? Até me arrepio de falar isso. O preço que Deus paga, né? Assim, nós estávamos totalmente perdidos. Qual é o valor que nós tínhamos para Deus, né? Totalmente longe dele, fazendo coisas que o desagradavam, e ainda assim ele envia o seu filho à terra, seu único filho, para que fosse humilhado, assim como Oséias foi humilhado, fosse cravado numa cruz, né, derramado o seu sangue, quer dizer, pagou um preço para nos resgatar, para nos trazer de volta para ele. E é exatamente isso que Oséias faz com Gomer. Então, assim, o paralelismo assim é perfeito, né? Assim, é muito claro, e quando Deus assim mostra o seu amor para conosco através da história aqui do profeta Oséias e de Gomer. E aí, antes de abrir um pouquinho a imagem para vocês comentarem, só explorando também aí o nome dos filhos, né? Que também dá assim margem para muita meditação. E aí eu pesquisando na internet, eu achei uma mensagem do pastor Isaltino a respeito aí dos nomes, né? Dos filhos de Oséias e Gomer, que eu achei muito, muito interessante. Né, pode parecer um pouco maçante aqui o texto, mas eu quis trazer porque eu achei tão claro, que fica aí de material para os irmãos poderem meditar, né? Então,
eles têm o primeiro filho, que se chama de Gisrael, é o primogênito, né? Quer dizer, Deus semeia. Gisrael quer dizer Deus semeia. Era o nome da cidade onde Jezabel, se a gente lembrar da história, foi morta, né? Tá, referência em 2 Reis. E a Gisrael evoca o quê? O juízo. É como se Deus estivesse falando o seguinte: olha, eu vou trazer juízo sobre vocês. Os seus descaminhos, a sua idolatria tem uma consequência. Né? Eu vou trazer juízo sobre vocês. Né? A questão da idolatria, isso Deus traria, né? Trataria a nação como idólatra, como teve consequência, né? A questão do cativeiro. No caso, o povo do norte foi subjugado pela Assíria. E aí depois eles têm uma filha, chama de Lo-Ruama, que significa o seguinte: não compaixão, né? Ruama quer dizer compaixão, mas o Lo quer dizer não compaixão. Então, a menção do nome dessa menina ensinava então que Deus deixaria de lado a sua compaixão, por conta do juízo. Não, olha, eu vou trazer juízo e não vou ter compaixão por conta dos erros de vocês, né? Uma nação, e vocês vão pagar pelo preço que vocês estão, né? A consequência e aquela história, né? Assim, Deus ama, Deus salva, mas assim a consequência dos nossos atos, né? A gente paga, né, por aquilo que a gente fez. É claro que no aspecto assim de salvação, Deus nos salva, mas muitas consequências daquilo que nós fazemos, nós acabamos sofrendo, né, aquilo que semeando, colhendo aquilo que a gente semeou. E por fim, o filho, né, era o Lo-Ami, que ele significa o seguinte: não é o meu povo, né? Deus julgaria Israel como se fosse uma nação idólatra, sem compaixão, porque este não era mais o seu povo, né? Deus estava rejeitando o seu povo. Então, é muito interessante esse processo. Olha, vou trazer juízo, vocês não são mais meu povo e eu não demonstrarei compaixão. E é interessante que depois, quando tem a reconciliação e o resgate, né, ele trata não mais como Lo-Ruama, mas como Ruama, e não mais como Lo-Ami, mas como Ami. Quer dizer, quando a gente estuda o capítulo 3, quando ele fala que não era mais o meu povo, agora vocês são de volta o meu povo, e eu estendo para vocês a minha compaixão. Né? Então, era necessário para aquele povo, e para nós também, a questão do arrependimento. Né? Assim, olha, vocês erraram, né? Vocês e assim, aquela história, né? Deus, voltando lá para o que a gente conversou no início, Deus ele coloca à disposição o perdão, a graça e o perdão dele, mas ele não nos força a aceitar. Então, Deus traz o juízo. Aquele que aceita Cristo e usufrui do perdão de Deus, da graça e do perdão de Deus através de Cristo, esse é povo de Deus, ame, e Deus, né, ele tem compaixão, quer dizer, Ruama e ame, né? Mas aquele que passar por Israel, pelo juízo de Deus, não sendo povo, também não vai ter a compaixão de Deus, né? Então, é importante que, aí estendendo, né, esse conceito aqui dos filhos para a questão salvacional, né, é importante que nós sejamos alcançados pela graça de Deus mediante a aceitação de Cristo como nosso Senhor e Salvador, para que sejamos povo dele, o povo Israel, né, o Israel de Deus, e então aí sim estaremos, vamos dizer assim, livres desse juízo que nos leva à condenação eterna. Ok? Comentários, dúvidas, questionamentos? Tudo certo? Interessante, né, que Oséias também, ele abriu mão do direito dele, né, que pela lei ele poderia apedrejar a sua esposa, né? Verdade, eu não tinha lembrado disso, é verdade. Olha só, com certeza. Demonstrando que misericórdia, né? Que é o que Deus também, a consequência do nosso pecado é a morte, né? Mas Deus, então, ele paga o preço no nosso lugar e não permite que nós paguemos o preço porque ele paga no nosso lugar, né? Mais um paralelo interessante, Patrícia. Legal.
Bom, e aí seguindo, né? É o segundo bloco do livro de Oséias. Deixa eu dar uma olhadinha na hora, estão bem adiantado. O segundo bloco do livro de Oséias fala sobre o povo distante de Deus, e Deus em busca do povo, né? E aí é interessante, a gente já falou sobre isso no início, né? O motivo do distanciamento e a queda de Israel é justamente a falta de conhecimento. E aí eu separei esse versículo aí do capítulo 4, fala assim, ó, meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, interessante, né, a gente perceber a origem desse distanciamento, dessa idolatria, é a falta de conhecimento, né? E isso traz para nós também um alerta bem importante, porque quando nós nos afastamos de Deus, da lei do Senhor, da leitura da Bíblia, né? E hoje está muito mais à nossa disposição, ao nosso alcance do que era naquela época, né? Nós temos menos desculpas, vamos dizer assim, do que eles têm. Hoje é uma fartura em termos de Bíblias impressas, de internet, de material. A gente tem muito material, né? Mas quando nós não estudamos a Bíblia, né? As leis do Senhor, vamos colocar dessa maneira, nós nos afastamos e começamos né, aquele processo de apostasia, e aí as questões do mundo começam, né, a penetrar mais, e quando a gente vai perceber, a gente já está assim, mais distante dos caminhos de Deus, né? Então, muito importante nós conhecermos o Senhor, né? Conhecer a Deus não vem simplesmente só apenas ler a Bíblia, mas a Bíblia, a oração, participar da igreja também, porque isso faz com que nós cresçamos juntos, né? Aquela questão da brasa fora ali do braseiro. Então, é um conjunto de coisas que nós fazemos, né? E a nossa própria devocional com Deus, que nos levam a conhecer, e as experiências que nós temos, né? Que nos levam a conhecer o Senhor. E é muito importante, então, que a gente estejamos assim vigilantes, né, diligentes com relação à busca de Deus, né, buscar a Deus dia a dia, né, estarmos cada vez mais próximos dele, porque esse é a origem, né, como a gente percebe aqui no povo do Reino do Norte, a origem do distanciamento, é essa falta de conhecimento. É interessante, eu fico muito assim impressionado, né, não o Reino do Norte, mas o Reino do Sul, quando o rei Josias manda, né, alguns sacerdotes lá irem lá no templo, e eles acham o livro da lei. Olha só que situação, gente. Achamos um livro aqui. Aí levaram lá o livro para Josias. Josias começou a ler. Rapaz, olha quanta coisa a gente tinha que estar fazendo, a gente não está fazendo. Ele fica desesperado, né? Porque Josias, um homem correto, um homem que queria fazer aquilo que era da vontade de Deus, e o livro da lei estava perdido, pessoal. Sei lá o que aconteceu, ficou lá esquecido, ninguém mais lia, ninguém mais sabia o que tinha que fazer, como é que Deus deseja que nós nos relacionemos, aquele povo, né, com ele. E a mesma coisa conosco hoje, pessoal. Assim, o que a gente está fazendo? Cadê a nossa Bíblia, né? Se a gente tem lido ou acessado, não, já está assim, já conheço a Bíblia, já li. Tá. Pessoal, não adianta, assim, é um processo que a gente precisa. Tanta pressão do mundo, tanta situação, que se a gente não tiver com a nossa devocional em dia, todo dia, tem que meditar na lei do Senhor, tem que orar, tem que estar ali diante dele. Não tem jeito, assim, é certo. Se nós não tivermos assim, um relacionamento firme com Deus, constante, não adianta ir só domingo à igreja, tem que ser assim, algo pessoal, regular, disciplinado. Se não fizermos isso, com certeza a gente vai ter afastamento de Deus, vai ter apostasia, vai ter esfriamento da fé. Né? Então, isso é muito importante, né, para que a gente não caia nesse erro que Israel caiu, né, de se afastar do Senhor a ponto de que não sabiam como, né, dos preceitos de Deus. E interessante que algumas práticas que eles tentavam buscar já não adiantavam, né? Tem um texto que eu achei bem interessante. Esse aqui não. Aqui, ó.
em Oséias capítulo 8, algumas práticas que eles tentavam fazer já não faziam mais sentido, ainda que, porque assim, já estavam, o contexto já tinha se perdido, né? Então, Oséias capítulo, e a gente tem outros exemplos também na Bíblia que falam sobre isso, quando Deus fala que assim, o sacrifício que o povo oferecia para ele tinha um cheiro ruim, né, desagradável. Em Oséias tem uma mensagem bem parecida com essa, Oséias capítulo 8. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a fome, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, né? Quer dizer, o Egito que simbolizava aqui não o Egito, né? Mas o cativeiro, né? Porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou templos e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo, na questão de Israel, né? O juízo, contra as suas cidades, que os consumirá os seus palácios. Então, assim, não adiantava mais fazer, ainda que, não, eu sei, eu lembro que tinha um sacrifício aqui e tal, não adianta, né? E aí, trazendo para os nossos dias, mas eu vou à igreja, né? Eu dou meu dízimo, eu leio aqui um versículo. Só não adianta, se não tiver, assim, um relacionamento pio diante de Deus, assim, a devocional, a busca incessante do Senhor, práticas religiosas não vão nos aproximar de Deus, né? Acho que esse é um ponto bem importante para a gente deixar aí de atenção. Pessoal, nosso tempo esgotou. Eu vou abrir aí para comentários e vou parar por aqui. Como a gente tem aí mais uma sessão, né? Próximo estudo, eu consigo, então, e Filemon, uma cartinha pequenininha, né? Pequenininha, mas profunda. Não se enganem, né, pelo tamanho. Mas está num ponto bom aqui para a gente dar uma paradinha, e aí no próximo estudo eu consigo fechar Oséias, né, os pontos aí que a gente não passou, e abordar os aspectos aí de Filemon, tá bom? Eu queria ouvir um pouquinho vocês, quais foram as impressões, faz sentido? Alguma dúvida, algum questionamento? Então, Eduardo, essa questão do conhecimento, né? Você já até falou que o conhecimento não é só informação, né? Conhecimento é intimidade, relacionamento com Deus. E como você, no início da aula, como você estava falando, isso tem tudo a ver com o fruto do Espírito e a conversão em si, né? Quando a gente vê lá no Mateus 7, 22 e 23, fala assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa questão aqui, como a gente coloca aqui, né? Como é que Jesus não conheceu, né? Esse conhecimento é de intimidade, é aquele que está disposto a seguir o caminho, a se deixar moldar pelo Espírito Santo, né? Então, por isso que Oséias chega lá, Deus fala lá em Oséias, que fala que o povo foi destruído por falta desse conhecimento, dessa intimidade com Deus, de não estar disposto a amá-lo como deveria amar, né? Só fica nos rituais e nessas questões todas, né? Isso daí é bem interessante, porque muitos pensam que é só, eu estou indo para a igreja, conforme você falou, né? Eu estou indo para a igreja, estou fazendo a minha parte. Não é, a nossa parte é deixar a transformação do Espírito Santo agir em nós. É ser cristão, né? Não parecer cristão. Exatamente isso. E assim, a questão dos frutos, né? Assim, e aí tem um ponto importante para a gente também não distorcer. A gente não deve julgar ninguém, né? E não é assim, assim, eu vejo muito o comportamento e a postura como consequência. É o que você comentou. E a gente falou sobre isso no início do estudo, né? Uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus, né? Fomos perdoados por Ele, aceitamos a Cristo e somos templos do Espírito Santo, é natural
que haja em nós um processo de transformação. E é claro assim, que nós somos seres humanos, não somos super-heróis, super-homens, caímos, pecamos, continuamos a pecar, mas a gente precisa arder em nós um sentimento, assim, aquela questão do... Eu gosto muito da expressão de Paulo, né, quando ele fala assim, o amor de Cristo deve nos constrange, né? É isso, assim, todo dia a gente olhar para a cruz de Cristo e falar assim, caramba, Deus nos amou de uma forma tão profunda, e eu fui alcançado por esse amor, que não faz mais sentido, eu não posso ficar fazendo essas mesmas coisas, eu preciso cada vez mais ser parecido com Cristo, né? Porque assim, não faz sentido regredir, voltar, né? Não deveria acontecer. É que nem aí, Jesus assim, falou, né? É sede e fome de justiça, né? Exatamente, isso precisa arder em nós. E aí só que assim, por outro lado, são tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Trabalho, a dificuldade, porque aí você entra naquela rotina, aí, né? Começa segunda-feira, começa a semana, aí você trabalha, aí tem estudo, tem isso, tem aquilo outro, né? E Paulo fala um pouco sobre isso também, né? Dos afazeres desse mundo. E se a gente não tomar cuidado, a gente extingue o espírito, a gente não dá liberdade para ele agir em nós e a gente acaba retornando a velhas práticas, né? Então é preciso de uma diligência, né, constante, e por isso que o dia a dia, o diário, a devocional diária é importante, para sempre reforçar em nós, olha, nós somos novas criaturas, né? Nós estamos aqui para viver para Cristo, não mais eu, mas Cristo vive em nós. Então, se vai passando o dia, aí um dia eu fui, como é que se diz? Fui atropelado pela rotina. Porque gente, vamos ser francos, tem dia que a gente acorda e a gente é levado, quando a gente vê, 10 horas da noite, aí vai dormir, e o dia seguinte levanta. E assim, se nós não fizermos, por isso que a gente precisa fazer escolhas, né? Assim, o tempo, a gestão do tempo é algo assim muito precioso, pessoal. A gente precisa olhar muito bem como que a gente está gerindo o nosso tempo. A gente precisa, por mais difícil que seja, e eu falo isso porque eu também não é fácil para mim. A gente precisa ter um tempo para a gente respirar, ter o nosso momento de oração, ler um pouquinho da Bíblia e falar assim, olha, estou aqui diante do Senhor, minha vida é tua, quero ser controlado pelo Senhor. Se não for assim, né, a gente vai ser atropelado pela rotina e a gente vai, cada vez mais, o espírito, a gente vai minguando, vai diminuindo o agir do espírito em nós. E aí, se a gente não tomar cuidado, né, aí cai, por exemplo, na questão da apostasia, e a gente daqui a pouco está fazendo coisas que não deveria fazer. Então, daí a importância. Por isso que a gente fala assim, tem que ler a Bíblia e orar todo dia. Né? Não é por ser um ritual, né? Por ser uma coisa assim... Mas é mais como uma questão de manter né, esse processo da santificação, de deixar o Espírito agir e transformar o nosso ser continuamente. Né? Então, nesse processo, vem os desafios, vem as coisas da vida, né? E o Espírito nos faz lembrar daquilo que a gente estudou no momento certo, né? Para a gente tomar a atitude certa, né? Às vezes a gente erra, vamos errar, né? Mas nós temos que retornar ao caminho. E retornar ao caminho depende muito dessa disposição que a gente precisa ter de querer ser parecido com Cristo e perdoar e se deixar ser transformado pelo Espírito, né? Exato. E, assim, um outro ponto assim muito importante, né, da gente ter, por exemplo, essa devoção nesse momento com Deus todo dia, é para que o próprio Espírito em nós possa nos fazer refletir sobre aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos pensado, aquilo que nós temos dito, né? Porque, senão, assim, a tendência do homem, né, da carne, é deixar o orgulho, é deixar a mentira, é deixar a vaidade extravasarem. Então é importante, né, que a gente tenha esse momento com Deus, para que
Deus em nós, né, possa trazer até uma reflexão daquilo que não está em acordo com a vontade dele. Que assim, lá com o contexto do povo de Israel, era até mais difícil, né? Porque como eles não tinham o espírito, né, dependia ali do profeta, dependia de pessoas que eram dotadas do espírito, né, para fazer essa ponte ali com o povo. Para eles era mais complicado. Para nós é mais fácil hoje, né? Graças a Deus que hoje nós temos em Cristo, né? Uma vez salvos em Cristo, temos o Consolador conosco, e ele pode e traz, se nós dermos liberdade a ele, ele vai nos trazer continuamente à tona aquilo que não está em sintonia com Deus. Porque não dá para nós querermos, né, sermos cristãos e não termos atitudes de cristão. Então, não dá para, por exemplo, eu chegar amanhã numa reunião de trabalho e ter uma atitude destemperada que não condiz com a atitude de Cristo. Eu tenho que ser um pequeno Cristo onde quer que eu ande. No trato com meu vizinho, no trato com a minha esposa, na educação da minha filha. E eu consigo fazer isso sempre, 100% do tempo? Não, eu não consigo. Eu não consigo. Todo dia, não sei se eu todo dia, Deus tem misericórdia de mim, né? Eu acho que todo dia eu devo errar alguma coisa, por mais que eu tente. Então, esse momento de parada devocional, do conhecimento de Deus, é o momento que o Espírito ele traz à tona. Se eu não paro um tempo, vou orar, vou ler a Bíblia, é batata. Se naquele dia teve alguma coisa que você não fez legal, Deus vai tocar o teu coração. Olha, essa atitude aí não está legal, você não agiu certo. Busca o fulano, peça perdão, peça perdão a ele. Né? Deixa o teu orgulho de lado. Mas vem um dia, a gente foi totalmente, né? Nosso orgulho com a nossa vaidade. Foi outro, daqui a pouco. Né? A gente já foi embora, né? O trem já descarrilou. Muito bom, né, pessoal? Muito legal. Com saudade de poder fazer um debate assim, trocar com você. A gente cresce muito com isso, né? É muito bom mesmo. Legal. Muito bem, então vamos orar para a gente poder encerrar, e aí a gente volta domingo que vem, Dia dos Pais, né? A gente não vai ter aí a escola, pelo menos aqui, né, nesse conceito aqui do Conexões, e a gente volta daqui do dia 15, né? Um segundo ciclo aqui, o fechamento aqui desse estudo. Tá legal? Alguém pode orar para a gente encerrar? O Noel acabou de abrir o vídeo aí. Oi, Noel, você pode orar para a gente encerrando? Consegue abrir o áudio? Não sei se o Noel está ouvindo a gente. Não, deve estar com algum problema de áudio. Oi, eu estou enrolado nesse negócio só estou escutando, para falar é difícil. Ah, legal. Você consegue orar para encerrar o nosso estudo? Sim, sim. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Pai amado, por mais um dia que nos concede. Graças te damos, ó Pai, porque podemos, ó Pai, aprender mais de ti, Pai querido. Obrigado, ó Pai, pela lição de hoje, Pai querido. Ó Pai, que possamos, ó Pai, a cada dia, ó Pai, trazer para nossas vidas, ó Pai querido, o seu ensinamento, ó Pai querido. Obrigado, ó Pai, pela vida do Eduardo, das pessoas, ó Pai, que conduzem a escola bíblica, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. Dê a ele cada dia mais, ó Pai, a necessidade, ó Pai querido, de nos transmitir, ó Pai, a sua mensagem, ó Pai. Ó Pai, de cada dia capacita-os mais, Pai querido, para que possamos, ó Pai, aprender mais de Ti, Pai querido. Ó Pai, eu te agradeço por tudo, por esse estudo de hoje, ó Pai, que possamos, ó Pai, cada dia mais estar, ó Pai, ser obediente a Ti, seguir os Seus mandamentos, os Seus estatutos, ó Pai querido, e deixar, ó Pai, que o Senhor dirija nossas vidas, Pai querido. Tudo isso eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.